gente, tudo bom? Eu sou a Mary de Fato e eu estou nesse quadro aqui, o Papo Geral, que eu convido, ele já está até aqui, o meu irmão Henrique de Fato, para nós batermos aquele papo geral mesmo. Como todo mundo já sabe, este quadro é da rádio, mas está na internet também. Então vamos lá, vamos rodar a vinhetinha. Henrique, boa noite. Boa noite, Mary. Boa noite a todos os internautas. Se é que a gente pode chamar de boa noite, né? Mas já é, como é que a gente pode dizer? Já virou uma tradição? Uma saudação, né? Uma saudação. Então, mas eu sei que as noites brasileiras e os dias também não têm sido lá muito animados. Temos vivido momentos difíceis. Bem difíceis. E muita tristeza. E eu até já sei qual é a pauta que você vai trazer. Apresenta aí para todos nós. Morre jornalista Ricardo Boechat. O jornalista, apresentador e radialista Ricardo Eugênio Boechat morreu no início da tarde desta segunda-feira, aos 66 anos, em São Paulo, em um helicóptero que caiu na rodovia Anhanguera e bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. O piloto Ronaldo Quatrucci também morreu no acidente. Boechat era apresentador do jornal da Band e da rádio Band News FM e colunista da revista Isto É. Ao longo dos 49 anos de carreira, que iniciou no começo da década de 1970, escreveu em jornais como o Diário de Notícias, onde começou, o Globo, Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo e o Dia. De 1990 a 2001, fez parte da equipe do Bom Dia Brasil, na TV Globo, com uma coluna diária marcada pelo humor ácido e pela irreverência. Na emissora, também esteve no Jornal da Globo. Foi ainda diretor de jornalismo da Band e teve passagem pelo SBT. Boechat ganhou 3 vezes o prêmio ESSO, um dos principais do jornalismo brasileiro. O jornalista deixa a mulher, Verusca, e 6 filhos. O corpo de Boechat será velado a partir das 22 horas no Museu da Imagem e do Som, no Jardim Europa, em São Paulo. A morte do jornalista causou comoção entre políticos, personalidades e jornalistas. Na manhã desta segunda, Boechat deu uma palestra a representantes da indústria farmacêutica em Campinas, no interior do estado. Ele retornava a São Paulo por volta das 12 horas e deveria pousar no helicóptero da Band no Morumbi, zona sul da capital paulista. Filho do diplomata Dalton Boechat, que foi assessor da Petrobras, Ricardo Eugênio Boechat nasceu em 13 de julho de 1952, em Buenos Aires, na Argentina. O pai estava a serviço do Ministério das Relações Exteriores na Argentina. Boechat era recordista de vitórias no prêmio Comunique-se e o único a ganhar em 3 categorias diferentes: âncora de rádio, colunista de notícia e âncora de TV, Mary. A gente é um daqueles momentos que a gente fica assim, sem palavras. Eu que sou uma faladeira, uma faladora, falastrona, eu gosto muito de falar, né? Eu fico sem palavras, sinceramente. O Boechat, mais do que um jornalista, na minha opinião, o Boechat representou o pensamento livre. O Boechat era um dos maiores símbolos desse país, do jornalismo, dos cérebros pensantes, com muita massa cefálica, que ele era um daqueles caras que a gente... Poxa, eu não tenho uma opinião certa, mas o Boechat vai me esclarecer. Então o Boechat nos ajudava a pensar. E a gente fica bastante pensativo depois disso. Porque ele foi e sempre será um marco da democracia. Exatamente. Porque ele usava o jornalismo, a profissão dele, o que ele mais amava de fazer, para explicar situações e botar o dedo na ferida. Ele queria realmente, através do jornalismo, falar as coisas que ele sentia. E quando ele via que estava errado, ele falava mesmo. E eu acho que é por aí que o jornalismo tem que seguir. Exato. E muitas pessoas, até mesmo dando depoimentos, falaram isso, que ele era esse ícone, porque ele falava o que sentia e estava sempre defendendo a democracia.
E através disso ele fazia um bom trabalho no jornalismo. Eu fico até, vocês me desculpem, eu fiquei bastante emocionada, porque pra gente que é a favor do livre pensar, quando a gente fica sabendo de um ser humano que ajudava a gente a pensar, eu me sinto assim um pouco com menos neurônios, sabe, gente? Eu me sinto assim uma pessoa menos inteligente. Não é porque o cara tá lá, ele não era meu parente, ele não tinha nada a ver comigo nesse sentido, mas como eu falei para vocês ainda agora, era tão bom saber que tinha um Boechat para nos elucidar, não é isso, gente? Era tão bom isso. Porque ele nos ajudava a concluir os nossos pensamentos. Exato. Né? Porque quem estava pensando, ele concluía através daquela voz bonita dele, aquela voz firme, aquela voz positiva, né? E era brincalhão, né? Ele gostava de fazer um noticiário bem alegre. Mas naquela alegria dele, botando o dedo na ferida, como você falou. Naquela alegria dele, ele fazia com que as coisas acontecessem. Exatamente. Para quem não acredita nisso, mas eu acredito, o Henrique também acredita, que nós todos somos uma unidade. Não existe essa do eu sou inteligente, eu sou maior que o outro. Pessoas como Boechat, pessoas como outros, que eu agora não vou citar, porque eu tô querendo, a gente trouxe essa pauta a propósito, não é isso, Henrique? Para homenagear o Boechat. Então, se a gente começar a fazer uma lista aqui enorme de gente inteligente, realmente vai acabar se perdendo. O meu foco... São muitos, graças a Deus. São muitos, graças a Deus. Graças a Deus, o Brasil tem muita gente inteligente e boa. E gente boa. O Boechat, eu acredito nisso, que não existe essa coisa do eu, existe o todo. E o Boechat era uma grande fatia, uma enorme fatia, nesse todo chamado livre pensar. Nessa coisa chamada democracia, como você bem ressaltou. Nessa coisa chamada liberdade de expressão. Exatamente. O Boechat, ele fazia e acontecia no bom sentido. E como você também falou, gostei muito do que você falou, e quando ele errava, ele vinha e dizia, não, será que eu estou certo? Ele debochava de si próprio, ele se auto-ironizava quando ele achava que estava indo além. E eu me lembro aqui, todo mundo lembra, interessante, o Brasil deve ser um país a ser estudado. Você sabia disso? Existe uma brincadeira, um meme, que rola na internet, que diz que o brasileiro tem que ser melhor estudado, o país em si. Que o Boechat fez tanta coisa boa, mas as pessoas mais lembram, o vídeo mais visualizado dele foi aquele que ele xinga o Silas Malafaia. Não é isso? É o vídeo mais famoso do Boechat. Ficou marcante aquilo. Ficou marcante. Porque, de uma forma ou de outra, realmente ele extrapolou. Sim, que ele usou o termo chulo. Mas eu acho que ele ficou tão irritado, né? Como todos nós ficamos. Ele fica tão chateado com a situação que o Brasil vive já há muito tempo, né? Isso não é coisa de hoje, não. Já vem malhado antes de nós nascermos, como diria o Cazuza. Porque ele já luta aí no jornalismo, né? Ele já fez jornal, né? Ele já trabalhou em televisão, trabalhou em rádio, né? Ele fez jornalismo impresso. Isso. Né? E ele sempre lutou com muita força mesmo a favor da democracia. E ele sempre falou, foi sempre assim ele. Sempre foi de falar, de comentar as coisas que estavam acontecendo de ruim no país. Que infelizmente as coisas boas quase não são ressaltadas, porque quase não acontecem. Infelizmente. Não acontecem, só não são divulgadas. Essa é a grande Mas elas são apagadas pelas coisas ruins. As coisas ruins acabam superando, pronto. E ele botava luz onde não tinha. Né? Exatamente. Ele conseguia enxergar além do que a gente poderia ver.
E é isso aí, ele faz um jornalismo sincero, honesto, imparcial. E como você falou, hoje nós estamos fazendo essa homenagem para ele, porque é uma pessoa que realmente merece essa homenagem. Exato. Eu jamais iria utilizar o nosso espaço de um quadro que a gente ama, que a gente tem muita ternura pelo quadro Papo Geral. Não gastaríamos esses nossos bons minutos para homenagear, para falar de gente que não acrescenta nada, ou melhor, destrói até. E essa história do Malafaia, é bom ressaltar que quando ele xingou, usou aquele termo chulo para o Silas Malafaia, que fique muito bem claro, não vamos repetir aqui, questão. Não. Até se você não sabe, essas pouquíssimas pessoas que não conhecem esse vídeo, pesquisam, dão um Google aí, dão uma googada nessa... Ricardo Boechat discute com Silas Malafaia. Pronto, você descobre rapidinho. Quando ele usou esse termo chulo, você ressaltou muito bem, é que ele já estava por aqui. E ele deixou bem claro que ele ofendeu para usar um termo que todo mundo fosse entender. Ele deixou de lado a parte intelectual, porque ele tinha linguagem de sobra para dar um banho de jornalismo em cima do Silas Malafaia, mas ele optou pelo termo mais vulgar possível para poder nós todos entendermos. Ele fez isso a propósito, ele deixou isso bem claro, numa outra oportunidade. Ele já estava assim, não estava mais suportando. Não estava. É aquela coisa, você está pisando no pé da pessoa, a pessoa não vou gritar, né? Não é. Mas não acaba que lá para as tantas, você a grita. dor é tanta que... Você grita, e grita, xinga palavrão. E xinga palavrão, porque a tendência é sempre xingar o palavrão. Mas é claro que essa parte realmente tem que ser apagada, porque realmente não foi legal. Mas, de qualquer maneira, eu compreendo ele a situação. fez tanta coisa boa pelo jornalismo, que isso aí é muito pouco, diante do tanto que ele fez, né? E onde quer que ele esteja, ele vai continuar mandando muita luz para esses novos que estão chegando, novos jornalistas. E esperemos aí que os novos jornalistas realmente consigam entender o recado que ele queria passar. E façam um bom trabalho, até melhor que o dele ainda. É um desafio, né? É um desafio. Um trabalho melhor que do dele é quase impossível. Mas a luta do jornalista é sempre essa. Para ser melhor... A vida, né? A vida de todos nós é assim. A gente quer sempre fazer o melhor. A gente vê assim, um exemplo e fala assim, vou copiar esse exemplo e vou tentar ser melhor que isso. Em homenagem à própria pessoa. Exato. A própria Boechat, onde quer que esteja, vai querer que alguém nos suplante. É verdade. Vai ser uma coisa maravilhosa. E eu gostava do Boechat muito pelo bom humor dele, claro, assim, esse discurso ácido. Ele que nasceu na Argentina por acaso, tá, galera? Ele era brasileiríssimo. Eu leva um susto, assim, quando eu me lembro que ele é argentino. Nasceu só. Mas ele eu levo não... aquele susto. Pô. Ele não é argentino, coisa nenhuma, brasileiríssimo. Então, uma coisa que eu gostava muito dele é o bom humor clássico, aquele humor ácido. Mas eu gostava mais mesmo, não vou esconder não, é quando ele achincalhava os políticos. Ele arrebentava os políticos. Eu adorava, ele não tinha medo, eu ficava boba com isso. Ele não tinha medo, E falava com total propriedade. Propriedade. Não é falar da boca para fora. Ele falava mesmo coisas concisas, né? Ele falava com convicção do que estava falando, porque ele pesquisava. Porque ele falou que o maior elogio para ele é chamar ele de repórter. Poxa. Chamá-lo de repórter é repórter com R maiúsculo. Isso que ele falava. Que a coisa é a maior homenagem que se faça a um jornalista. Porque todo jornalista, todo repórter é jornalista, mas nem todo jornalista é repórter, ou seja, é investigador. E o Boechat, graças a Deus, passava longe das fake news. Ele odiava copiar assunto dos outros.
Ele criava, ele ia à luta, buscava a matéria, a pauta do dia e desbravava. Ele era o pai do Fato News. Ele era o pai do Fato News. Do fato. Quando você queria descobrir se aquilo era fake ou não, procurava ele. E ia saber da resposta certa. A verdade. Boechat dava um alívio, né? A gente às vezes procurava um assunto assim na internet. Será que isso é verdade? Será que não é? Se o Boechat falou, então é. O jornalismo é isso. E ele passava essa confiança para todos nós. E ele não conseguiu isso, porque ele falou, porque se ele falou é verdade, ele não, a gente confiava nele, não é porque ele era assim, engraçadinho, não, é por causa do perfil dele. Os anos e anos de seriedade na sua profissão nos levaram, essa situação dele nos levou a acreditar nele. Eu ficava assim, nossa, o Boechat era fantástico. Agora, Mary, a coisa que está me incomodando, que começo de 2019, hein? Que 2019? Que começo terrível. Eu ia falar incrível, mas não é terrível. Incrível no mau sentido. É inacreditável, inacreditável. Porque está acontecendo tudo de ruim. De ruim, Teve a situação do Brumadinho, que todo mundo lembra, óbvio, tá aí rolando. A história dos meninos do Ninho do Urubu, do Flamengo. Essa tempestade que teve aqui no Rio. Que matou 6 pessoas. E agora teve aquele jogador, o Salas, né? Salas. Um argentino, né? Morreu também. É argentino, né? Não me lembro agora. É argentino. Também morreu esse ano, início desse ano. Teve agora o incêndio ali no Bangu. Em Bangu, no Esporte Clube Bangu, não é isso? Não morreu ninguém, mas já é uma tragédia. Wagner Monte, gente, morreu esse ano. O nosso querido, Caio Junqueira, tão novo. E você lembrou de Wagner Monte também, que era um grande jornalista. Outro dedo na ferida. Era um repórter também. Um repórter, investigador. Era um repórter também. Depois ele foi para outros caminhos e tal, mas sempre trazendo para nós a notícia correta. Sim, outro sério também. Uma pessoa que batalhava pelo povo também. Batalhava pelo povo também. Do Boechat, como eu falei para vocês, que a coisa que eu mais gostava quando ele arrebentava com os políticos, que como diria a música do Skank, como não morrer de raiva de uma política? Ainda mais no Brasil. Aqui tá demais, tá difícil. Tá complicado. Tá difícil de caminhar sobre essas Hoje pedras. eu tô para lembrar de músicas. Aí tem uma outra música que a Gal Costa consagrou, Nuvem Negra, do Djavan. Tá difícil ser eu sem reclamar de tudo. Tá difícil a gente ser a gente mesmo sem poder reclamar, né? Tá complicado. E acontecendo uma coisa atrás da outra aí, dessa forma. Então, mas aí, a gente pesquisando aqui e acolá, a gente fica sabendo que o Boechat, além de um grande jornalista, de um grande profissional, era também um igualmente ser humano digno. Era um cara que jogava futebol com os meninos, assim, simplórios, os meninos simples, gostava, ele se divertia, era uma pessoa boa. Todo mundo que teve contato direto com ele fala que ele era uma pessoa assim, simples, de andar de bicicleta na rua, era muito de fofo. Conversar com as pessoas mais simples, no recinto de trabalho. Ele só era muito rígido no ambiente de trabalho em si. Profissionalmente. Ele detestava atraso, ele era muito organizado e ele dava bronca mesmo. Em gente que atrapalhava o ritmo dele ali, que ele era muito, muito focado, né? E a gente não pode tirar a razão dele, porque a gente que é profissional, que ama o que a gente faz, não pode ficar bagunçando. Seriedade sempre importante. Sempre muito importante. A graça que ele colocava ali, assim mesmo, não era profissional. Ele tinha um contexto. Ele tinha um contexto para fazer uma graça. Não era a graça de graça. Ele tinha um contexto. Ele, dentro de um assunto, até nós vimos há pouco tempo aí, ele ligando para a mãe, né? Fala assim, mãe, é a senhora que está pegando dinheiro do Brasil? Foi! Isso aí ficou marcante também. Ele fez uma sátira fantástica, né? Uma brincadeira.
e envolveu a mãe dele, não, assim, não o nome da mãe dele, não chegou a falar o nome da mãe dele, mas A imagem de uma mãe, vamos brincar assim, né? Aí e olha que ele usou uma pessoa que é amada por todos nós, né, que é a mãe. É, a mãe. Ele foi direto na mãe. Ele falou assim, mãe, a senhora está pegando dinheiro do Brasil, entendeu? Então ele tem essa coisa boa de usar uma graça dentro do contexto. É. Então ele fez essa brincadeira aí para realmente acertar mesmo lá no calo. É. Né? E deve ter dado certo, porque as pessoas agora estão mais politizadas, estão enxergando melhor. É verdade. Assim, para finalizarmos, eu quero deixar aqui para o nosso público o seguinte, que essa música que nós fizemos, Reflexos Opacos, gente, aqui eu não resisti, porque fala do livre pensar, né? Então, não foi em homenagem ao Ricardo Boechat, porque a gente já fez essa música há muito tempo, Reflexos Opacos, mas tem uma parte que diz assim, que tem muito a ver com o Ricardo Boechat. Se eu digo, eu faço, me calo, pois não sei mentir. Eu quero a chance para o meu discernir. Quer dizer, o Boechat, ele pedia licença para falar o que ele queria ter o livre pensar, ele queria ter a liberdade para o seu discernir, ou seja, o seu pensamento. Ele queria falar e fazer o que ele tinha se predisposto a fazer e falar. Ele queria isso. E todos nós, né, todos nós brasileiros, abrimos as portas para ele poder entrar, dar essa licença para ele, para poder falar aquelas coisas maravilhosas que ele falava. Exatamente. E isso ninguém nunca vai apagar. Nunca, nunca. Nós abrimos eternamente aí no coração da gente. Graças a Deus. Então, Boechat, onde quer que você esteja, receba como uma singelíssima homenagem, uma pequenina homenagem. E a gente está realmente muito emocionado. Eu acho que dos papos gerais que a gente fez aqui, eu acho que foi o mais difícil até agora, porque é complicado. Aquela pessoa que a gente meio que acha que é da família, o Boechat era meio que da nossa família, assim, que entrava nas nossas vidas, né? A gente assistia vídeos dele, estava sempre acompanhando os comentários dele. Então, aí quando acontece esse tipo de coisa, a gente fica bastante triste. Mas é isso aí. Um grande beijo. Estamos perdendo nossos pensadores. Os nossos pensadores. Ai, meu Deus do céu. Boechat, você levou uma parte dos nossos neurônios junto com você, hein? Alguns bons neurônios nossos foram contigo. Mas você, onde quer que esteja, vai deixar a gente continuar pensando. Nos permita, Boechat, a gente continuar pensando aqui. Não tão bem quanto você pensava, mas na medida do possível a gente tem que caminhar. Bem, um grande beijo para todo mundo, um abraço, Henrique, obrigadíssima. Força para nós, né? Esperemos que daqui por diante a gente tenha notícias maravilhosas. Para poder botar aqui no Papo Geral. A gente precisa, né? Tá precisando para ontem. Bem, gente, novamente aquele abraço, aquele beijo. Um abraço aí para todos. Gente, curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal para nós continuarmos pensando, continuarmos com essa livre comunicação, com essa liberdade de expressão que a gente, se Deus quiser, vai continuar tendo. Então, um abraço, até a próxima.